A gente não pode ficar achando, porque a gente nasceu numa periferia, porque a gente é mulher negra e tal. Ao contrário, é isso que vai fazer a gente andar, né? A gente andar, transformar os lugares que a gente está, trocar, né? Essas trocas, né? Que a vida vai dando, né? Que os conhecimentos vão dando, mas com base nesse conhecimento ancestral, assim, né? Todo lugar tem a sua cultura, todo lugar. Onde você vá tem a cultura. Às vezes a gente tem a ideia de que cultura, né, pensar cultura numa forma europeia, assim, então aí isso vai dificultar bastante quando você chega na periferia. Né? Quando eu descobri que eu tinha uma rainha, como a rainha Nzinga, né, eu pensei, nossa, a gente tem uma rainha, isso não é contado. Meu nome é Elizabeth Belisário, mas todo mundo me conhece como Beth Belli. Eu sou fundadora do Ilu Obá-de-Mim, sou arte educadora, estou com 53 anos. Eu nasci na Brasilândia, num bairro da Zona Norte, daqui. Eu sempre digo que eu sou, né, inclusive trago assim na minha bagagem, nesses 53 anos, é do lugar que eu vim. Também eu tive uma mestra, que foi Gilei Luiza Miranda, que hoje trabalha comigo, a gente trabalha junto dentro do Ilu, ela é compositora, percussionista e tudo. Eu tinha mais ou menos entre 15 e 16 anos e ela sempre falava, puxa, eu acho que você tem jeito para tocar percussão, né? Porque ela é do samba, o pai também era do samba também, então eu tive a sorte de ter uma primeira mestre mulher, né? Que é raro isso, né? Imagine, mais ou menos, eu tô falando de 1989, por aí. Na separação, né, eu morava nesse bairro, na Brasilândia, então na separação dos meus pais, eu fui morar, a vida deu uma volta, assim. Então eu saí da Brasilândia para morar na Rua Silva, que era uma travessa da Pamplona. Então imagine, né, eu saí de um bairro da periferia e fui morar num jardim quase, vamos dizer assim, né? Só que na onde eu morava era na Rua Silvia. E lá eu ouvia sempre um tum, que era o vai-vai. Então às vezes eu subi, eu descia e fui pro Bexiga. E o Bexiga naquela época tinha uma produção artística muito grande, né? Dos bambas do samba, até mesmo ali o próprio vai-vai, né? Que era um antigo saracura, né? Era um antigo quilombo ali, né? Ali muito antiga, muito mesmo assim, até rio passava por ali, né? Inclusive precisa levantar muitos rios que tem ali debaixo daquela terra ali. Eu comecei a estudar percussão, né? Eu estudei depois eu estudei no Souza Lima também, né? Com o Dinho Gonçalves. E lá depois de um tempo, acho que uns 3, 4 anos já morando ali naquele bairro, já frequentando ali toda vamos dizer, a noite, né, do Bexiga, eu conheci Kika de Bessem, que me chamou para fazer um trabalho para dirigir um bloco chamado Ori Axé. Ori é cabeça, Axé é força. Então, e esse bloco, ele estava dentro do salão de cabeleireiro dela, que era o Orilê, né? Ori, cabeça, e Lê, casa. Né? São palavras de Yorubás. E aí eu falei, bom, será que agora é o momento? Então, isso já tinha lá seus meus 22, 23 anos, né? Eu fui chamada para fazer a regência desse trabalho. E era um trabalho de ocupação também das ruas, né? Do lugar. A gente não tinha espaço, né? O espaço era o espaço da rua. E esse trabalho durou mais ou menos uns 5 anos. Ele era um trabalho misto. Tinha homens e mulheres. E a ideia também era reverenciar, né? Primeiro a gente abria com os orixás, cantava de Exu a Oxalá, e depois a gente também escolhia uma história da cultura africana ou afro-brasileira para poder fazer a homenagem. E aí eu já estava nessa minha carreira de percussionista, como percussionista também, então eu fui chamada para trabalhar com arte e educação. E aí eu fui trabalhar com arte e educação num programa onde era a Teca Alencar, né, que é uma unidade de música assim, infantil, né? E eu fui trabalhar lá no Jova Rural. Eu digo que minha formação musical é o continente africano, essa é a minha primeira universidade.
E depois que eu fui, né, depois que eu aprendi algumas coisas no Conservatório Souza Lima, mas era uma coisa muito... eu não me adaptava naquele tipo de ensinamento, né? Então eu fui aprender com os mais velhos e com os mais velhos também. E nessa minha caminhada, eu trabalhei acho que uns 10 anos, né, na Jovem Rural. E depois desses 10 anos, eu comecei a trabalhar. Realmente eu me dediquei à arte educação, né? Então eu sou uma arte educadora da prática, assim, né? De estar no bairro, de estar na população, de entender o que é culturalmente, o que é cultura para aquele lugar, né? Porque cultura é uma palavra muito extensa, né? Então, todo lugar tem a sua cultura, todo lugar. Onde você vá tem a cultura. Às vezes a gente tem a ideia de que cultura, né, pensar cultura numa forma europeia, assim, então aí isso vai dificultar bastante quando você chega na periferia, né? E então eu comecei a trabalhar lá e depois eu fui chamada para uma outra organização, que eu estou lá já há 20 anos nessa organização, que é o Arte Despertar. Muito interessante que nesse Arte Despertar eu comecei a trabalhar na comunidade do Paraisópolis. E trabalhava de idades, né? Tinham várias idades, então eu trabalhava com crianças de 8 a 10 anos, depois de 12 a 15, depois de 15 até 20 anos. Eu fiquei um tempo trabalhando lá. E Paraisópolis é um lugar muito potente também, porque Paraisópolis é construído com várias pessoas que não são de São Paulo. Então tinha gente do Maranhão, gente de Recife, gente da Minas Gerais, né? Como é a construção de São Paulo, né? Ninguém tinha nascido em São Paulo, todo mundo veio de fora, né? Quando você reconhece um lugar como esse, né? Você respeita e reconhece as pessoas que estão nesse lugar, você faz uma construção cultural de uma diversidade incrível. Você pode fazer, né? Tem muitos históricos para isso, né? As pessoas começaram a sentir falta. Eu também senti falta quando esse bloco acabou, porque era muito potente no bairro do Bexiga, né? Mas aí eu falei, bom, gente, eu não vou mais voltar a fazer esse trabalho, porque realmente foi doloroso o término desse trabalho para mim. Então, e aí essas mulheres que me chamaram, né? Uma delas foi Sandra Campos, depois Sônia Leite, né? E falava, não, mas você tem que voltar com esse trabalho, tem que voltar, era tão legal a ocupação que fazia na rua. Eu falava, tudo bem, eu vou voltar, mas eu só volto se for regido, pensado por mulheres e presidido por mulheres, né? Eu reuni outras mulheres que eram do bloco Afro-Lobá, e aí eu consegui o espaço do Centro Cultural Jabaquara e eu dei uma oficina, que aí essa oficina foi dada por mim e pela Adriana Aragão, que é uma das fundadoras do Ilobá também, né, do bloco hoje. Foi muito interessante, a gente conseguiu reunir algumas mulheres, né? Então eu só conto essa história do Oriaxé porque eu não posso falar do Ilobá antes de falar do Oriaxé, né? Eu digo sempre que Ilobá é o filho prodígio, né, do bloco Afro-Ilobá, né? Então teve uma pessoa que me iniciou nisso, e foi Kika de Becém, que até hoje preside o Oriaxé. Eu tinha tudo para não ir para essa carreira, né? Porque eu sou filha de militar, então era difícil, né? Uma mulher ainda, né? Tá tocando tambores como hoje eu toco, né? Eu digo que eu não sou nada sem esse pedaço de madeira aqui, né? De uma árvore, uma pele de um animal, né? É ele que me deu essa visibilidade, ele que me dá essa comunicação, né? Então nós reunimos todas as mulheres, demos uma oficina para qualquer mulher que quisesse chegar, né, e fazer, com conhecimento musical ou não. E aí a gente forma o Ilobá. Aí eu tô falando mais ou menos 1999, quase para 2000, né? Então nós eram em 30 mulheres, entre as cantoras, né? Entre a bateria, entre a corte, né? Que a gente fala que é a corte que vai embaixo, que dança, né? Então tinha os pernas de pau também, porque quando eu tava, esse tempo que eu fiquei, que finalizou o trabalho do Oriaxé, né, no Bexiga,
eu fui para uma companhia de teatro, né, onde eu viajei muito, inclusive. Tive a oportunidade de conhecer muitos lugares. Não fui à África, mas quase cheguei perto de África. Mas eu viajei muitos países da Europa, né? E essa companhia, que chama Grande Companhia de Mistérios e Novidades, ela é formada, tudo acontece em cima da perna de pau. Então, ter pernas de pau no Iloobá também significa através desse conhecimento que eu também tive a oportunidade de ter na minha vida. Terras africanas formaram-se império, destemidas mulheres, grandes guerreiras, rainha soberana, divindades na nobreza, pobreza, sabedoria e poder, rainha Maqueda, Etiópia, rainha Nzinga, Angola, rainha Ashantewa, no reino Ashanti de Gana, rainha Maqueda, Etiópia, rainha Nzinga, Angola, rainha Ashantewa, no reino Ashanti de Gana. Candace de nossa história, mulheres negras, candace de nossa história, negras africanas, candace de nossa história, mulheres negras, candace de nossa história, negras africanas. Terras africanas formaram-se império, as temidas mulheres e grandes guerreiras, rainha soberana, divindades da nobreza, sabedoria e poder, rainha Maqueda, Etiópia, rainha Nzinga, Angola, rainha Ashantewa, no reino Ashanti de Gana, rainha Maqueda, Etiópia, rainha Nzinga, Angola, rainha Ashantewa, no reino Ashanti de Gana. Eu sou uma filha de Oxóssi, conheça, então eu caço muito bem, né? Então eu aproveitei todas as oportunidades, até porque na minha época, hoje, né, você tem vários projetos, né, para as comunidades, né? Então, hoje você tem vocacional, você tem PIA, você tem várias organizações como Arte Despertar, que também oferece vários ensinamentos culturais, mas na minha época eu não tinha nada disso. Então, o que foi acontecendo? O que foi aparecendo na minha vida, eu fui aproveitando. A pessoa queria me ensinar percussão, eu ia aprender percussão. Eu quero ensinar perna de pau, eu ia aprender perna de pau. Então, isso, eu não deixei as oportunidades passarem, né? Eu fui indo e a vida foi me levando, né? Eu não tinha projetado em ser percussionista, né? Ou ser uma regente de um bloco, como é hoje, né? O Iloobá. Então, só que isso foi dando muito certo, né? Fui conhecendo várias pessoas também, né? Uma delas, inclusive, que está nessa série aqui, que a gente está aqui agora conversando, como mestre Janja, né? Também que conheci, que aprendi muitos conhecimentos com ela através da capoeira Angola, né? Que foi minha outra mestre também, né? Eu tive muita sorte realmente de ter mestres mulheres. Durante essa formação do Iloobá, né? Então hoje o Iloobá vai fazer, ele tem 15 anos, hoje de 30 mulheres nós somos 450 mulheres, né? Ocupando os trabalhos, fazendo as feminagens, né? Porque a gente entende que a palavra homenagem tem a ver com homem, né? Então nós fazemos a feminagem, né? Então hoje nós somos 23 mulheres, né, dentro da coordenação do Iloobá de mim, e eu faço todo esse trabalho paralelo. Continuo trabalhando com arte e educação, né? Continuo fazendo a regência e a direção artística do Iloobá, continuo gravando também, né? O Iloobá também foi um lugar que me abriu muitas portas, né? Iloobá, eu sempre comento isso, que a mestra Bazé, que é a outra regente do Ilu, né? Mas é assim, ela fala assim, poxa, Beto, a gente só queria tocar. E o Ilu é tanta coisa hoje, né? O Ilu é referência na educação, é referência para mulheres, né? Para muitas mulheres, inclusive, né?
O fato da gente, por exemplo, né, o Ilu também já fez trilha, né, para cinema também, o Ilu já fez trilha para desfiles, então a gente foi para muitos lugares, né, e sem pensar que a gente pensar, olha, daqui tantos anos a gente vai estar assim, né. Na real, eu fico pensando que quando a gente potencializa, né, todas essas mulheres hoje que tá no Ilu, a gente tá, eu sempre falo que a gente tá devolvendo, né, se eu tenho alguma dívida, eu tenho com as minhas ancestrais. Então é a elas que eu digo que o Ilu vai muito longe, porque primeiro, o continente africano tem muitas histórias, né? E as histórias afro-brasileiras é uma continuidade disso, né? Então, a gente tem estética, a gente tem música, a gente tem histórias que não ainda, né, não estão sendo contadas nos livros, apesar de a gente ter muitas produções intelectuais hoje, né? Filósofos e tudo mais, produções de escritas infantis também, né, que é uma outra narrativa, né, que é uma narrativa que estava silenciada há muitos anos. A gente ainda tem um caminho a trilhar, né, mas isso está acontecendo, né, e o Ilu faz parte dessas narrativas, né. Então, o fato da gente ser potente, né, nesse trabalho, eu acho que tem tudo a ver, assim, né? Então tem a ver com a minha história de educação, de arte e educação, por exemplo, né? Eu acho que tem a ver com a minha trajetória do lugar que eu nasci, né? Porque eu nasci nesse bairro da Brasilândia, onde a maioria, até hoje, a população maior é negra, né? Onde eu reconheço isso. Esse lugar, na verdade, me potencializou para ser o que eu sou, né? Porque às vezes é isso, né? A gente é tão silenciada, né, porque às vezes a gente nega até o lugar da gente nascer. Não, você nasceu na Brasilândia, não, mas Brasilândia é um bairro perigoso, né? Mas isso também é criado, né, pelo capitalismo, pelo modo de pensar, né? E na verdade é o lugar que te potencializa, né? Eu sinto assim, né? Se eu tivesse nascido em outro bairro, talvez eu não seria Beth Belli. Quando a gente olha para isso, né, quando a gente potencializa nossas narrativas, né, os nossos olhares para o lugar que a gente nasceu, acontece o que acontece com Iluobá, né? E também a gente sempre tem que estar, né, quando eu descobri que eu tinha uma rainha, como a rainha Nzinga, né, eu pensei, nossa, a gente tem uma rainha, isso não é contado. Hoje as crianças, muitas crianças negras, né, elas sabem que existe rainhas, mas eu não tinha, porque minha história, os próprios livros, né, o próximo ensino médio, parece que a nossa história como mulher negra, né, ou como homem negro, começa a partir do navio negreiro. E a nossa história não começa a partir do navio negreiro, né? Se a gente pensar o continente africano, teve uma vez até que eu estava dando uma aula, né? E aí eu falo aula, mas eu falo que é um encontro com outras pessoas lá, nesses lugares que eu trabalhei, né? Paraisópolis. Eu falo assim, bom, fiz uma pergunta uma vez, falei, a pirâmide está onde? E aí é tão negado esse conhecimento, né, que a pirâmide as pessoas não acham que está no continente africano, está no continente africano. E aí uma aluna minha muito ligeira assim, chegou e falou assim, bom, mas eu assisti uma vez um filme de Cleópatra e a atriz era Elizabeth Taylor. Eu falei, então, sabe como chama isso? Apagamento. Vou te dar um exemplo mais próximo aqui do Brasil. Chiquinha Gonzaga nunca foi uma mulher branca, mas quem fez o papel dela? Regina Duarte. É um outro apagamento. Você entende? Então tem um sistema para fazer nosso apagamento. E reconhecer a África como o berço da humanidade, né? Não sei, né? Se a Europa vai gostar muito, se a branquitude vai gostar muito disso, né? No entanto, esses conhecimentos foram negados a nós, né? Então quando hoje, no século XXI, a gente consegue mostrar para uma criança negra, né, que ela tem saberes,
em todos os sentidos, né? Na medicina, na arquitetura, na forma de pensar, na forma de passar o conhecimento. Quando você dá esse protagonismo, as crianças tomam é um outro corpo. É importante a gente saber que a gente tem rainhas. É importante saber que a gente tem impérios, porque parece, né? Porque a ciência, a própria arte, também fez um genocídio da mentalidade, de uma forma de olhar o continente africano, né? Eu penso que a ideia, né, tanto para os povos originários e para o povo africano, é que nós não éramos civilizados, que a África não era civilizada e que os povos originários também não. Então, eu fico pensando, que tipo de civilização, né? Porque quanto mais fomos civilizados pela Europa, mais violentos fomos ficando, né? Porque era uma questão de violência com outra violência e tudo mais, né? O apagamento é um tipo de violência, né? A volta, né? A ideia tem uma coisa muito simbólica, né? Que os homens davam 9 voltas e as mulheres davam 7 voltas no baobá, antes de entrar no tumbeiro, né? No navio negreiro. Então isso era simbologia para eles, porque pra gente, senão a gente não cantava como a gente canta, né? A gente canta em Yorubá, a gente canta em Jeje, a gente canta em Angola, né? A gente tem costumes africanos, né? Modo de falar, modo de andar, até as comidas, né? Então essa volta não deu muito certo, né? Porque a gente tem toda essa memória africana, né? Do continente africano, né? E na verdade está sendo retomada, né? Isso. E se você pensar, né? Para mim, quando comecei a realmente adentrar, né, os movimentos negros, né? Porque eu conheci muitas pessoas, Sueli Carneiro, por exemplo, que é hoje uma filósofa conhecida, né? Eu conheci Sueli Carneiro, sei lá, eu tinha 20 anos de idade, né? Conheci de estar junto, assim, de caminhar junto, assim. E eu sempre observava essas mulheres, falava, nossa, que mulheres poderosas, né? Então eu sempre aprendi ali com elas também, né? Então, essa reconstrução, né, de pensar, de modo de fazer, cultura, né, de modo de aprender, né, e também passar o conhecimento, né, a gente deve ser o continente africano, né. Tem um doc muito legal que é feito pelo Beto Brant, né, que chama Mestra Beth Belli. Então ele vai fazendo, ele fala assim, todo mundo te conhece como a regente do Lobademir, mas todo mundo sabe que você entra numa fundação casa feminina, que você entra dentro de uma quimioterapia, que você entra dentro de uma hemodiálise. Não sei, as pessoas que são próximas a mim sabem, mas assim, pro mundo acho que não sei ainda não, né? Aí ele falou, então eu vou fazer um documentário sobre isso, né? É um documentário de 18 minutos, inclusive feito pela UOL. Ele foi convidado a fazer um documentário e ele falou, eu acho que vou fazer. Ele tinha acabado de fazer o documentário do Antônio Pitanga, e é o contrário, né? O Antônio Pitanga é um documentário que você vai... É o Pitanga falando e pessoas falando do Pitanga. Ele falou, eu não quero que ninguém fale nada de você. Só as imagens vai dizer por onde, que caminhos que você anda, né? Então ele vai com a câmera e vai me filmando nesses lugares todos. Eu não sei como que ele conseguiu entrar numa quimioterapia, né? Uma diálise, mas... ele entrou, ele conseguiu na própria Fundação Casa, né? Que eu dei uma formação lá na Brasilândia. Eu escolhi esse lugar porque é o lugar onde eu nasci. Então eu já entro dentro de uma Fundação Casa, onde a maioria são mulheres negras, e já contando a minha história para elas. E para dizer, o sistema é assim, mas a gente pode... é difícil, né? É assim, mas muitas delas nasceram no mesmo lugar que eu nasci, né? Então, a gente vai ter 1000 dificuldades. A gente já vai ter dificuldade porque é mulher, já vai ter dificuldade porque é mulher negra, vai ter pobre que nasceu na periferia, mas se a gente olha para esse lugar, a gente pode modificar alguma coisa. A gente vai ter 1000 barreiras, mas a gente vai ter que quebrar todos e construir pontes, porque isso aqui é a ideia, né? Destruir muros e construir pontes. Esse foi um trabalho muito legal que eu fiz.
lá em Taipas, né, que é próximo, é um bairro tudo próximo ali, Taipas, Brasilândia, tudo ali. E eu escolhi esse lugar porque eu queria falar para essas meninas que eu nasci lá e hoje eu sou a Beth Belli e as pessoas me respeitam porque eu toco um tambor também, né? Mas que eu fiz toda a minha trajetória. Foi um trabalho muito lindo, assim. Muitas delas disseram que quando sair de lá, elas vão me procurar. Eu disse, pode me procurar. Vocês vai ser fácil eu achar. Eu tô na rua, tô ocupando as ruas com 450 mulheres. Enfim. E aí, também esse trabalho que eu faço dentro do hospital, que tem a ver um pouco com a escutatória, né? Eu nunca entro dentro de desses lugares sensíveis, né? Que é dentro de hemodiálise ou próprio da quimioterapia, sem ter esse conhecimento que também é ancestral, que é a escutatória. Quanto mais você escutar, melhor vai ser. Porque na hora que você falar, você tem o seu momento de fala também, mas quanto mais você escutar, né? A gente sempre fala que às vezes os mais velhos vão estar errados, né? A gente pode discordar deles, mas tem que entender que eles têm a experiência, né? Então eu falo isso e pra gente, nesse sentido, vou contar uma vivência que eu tive, que por exemplo, eu fui uma vez no candomblé e tinha um menino que ele tinha 3 anos de idade, só que ele já era iniciado no santo, então ele era mais velho que eu, então eu tinha que pedir a bênção pra ele. Aí é uma lógica meio estranha, eu falo assim, bom, mas ele tinha 3 anos de idade e você tinha 50, como que ele é mais velho? Porque ele já nasce com o conhecimento, né? Então é uma outra lógica também, e é bonito porque na real as crianças, elas têm muito para ensinar. Se você escutar elas vão falar coisas que inclusive você pode fazer 1000 iniciações artísticas, né? Porque o saber, ele também tem uma hierarquia, mas geralmente o que a gente aprende, né, do Ocidente é que é de cima para baixo, né? Então, se a gente olhar um pouco mais para baixo ou ficar na mesma altura de uma criança, a gente pode criar muitas coisas. Eu sei disso porque muitas iniciações artísticas, quando eu trabalhei no PIA, que é um programa de iniciação artística pela prefeitura, quando eu escutava as crianças, elas me passavam muitos conhecimentos, né? Então isso também a prática da escutatória é importante, né? A gente não pode ficar achando, porque a gente nasceu numa periferia, porque a gente é mulher negra e tal. Ao contrário, é isso que vai fazer a gente andar, né? A gente andar, transformar os lugares que a gente está, trocar, né? Essas trocas, né? Que a vida vai dando, né? Que os conhecimentos vão dando, mas com base nesse conhecimento ancestral, assim, né?